Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre clima, sobre os chamados fatores e os elementos da atmosfera. Primeiro, a gente precisa de definir o que é clima, e existem várias definições. Se você tiver interesse de procurar, você vai encontrar várias definições. Muitas delas falam em média, em média de valores observados na atmosfera, mas nós da geografia geralmente trabalhamos com essa definição de um geógrafo francês chamado Maximilien Sorre, que na década de 1950 definiu o clima dessa forma: é uma série de estados da atmosfera sobre um lugar em sua sucessão habitual. Lembrando que a gente geralmente olha para a camada inferior da atmosfera, chamada de troposfera, né? É nela que acontecem os fenômenos que vão influenciar a nossa vida. E Maximilien Sorre, quando definiu o clima dessa forma, ele acabou criando aquilo que muitos chamam de climatologia dinâmica. Então ele observa que a climatologia, que é o estudo do clima, não observa só as médias. Média é uma coisa meio estática, né? Você tirou a média, chegou no número e ponto. Na verdade, para você entender o clima de um ambiente, você precisa de observar uma evolução no decorrer dos meses, das semanas, dos anos. E essa definição acabou, vamos dizer assim, se encaixando melhor no que a gente fala sobre clima, no que o vestibular fala sobre clima. E para você entender essa dinâmica, você precisa de observar uma relação. Uma relação que existe entre os chamados fatores climáticos e os elementos da atmosfera. Essa relação é fundamental para se estudar clima dentro dessa dinâmica. Professor, o que é elemento? Elemento é aquilo que você pode medir, é aquilo que pode ser inclusive quantificado. Os elementos são a temperatura, a pluviosidade, a umidade do ar, que pode ser medida de duas formas, né? A radiação solar, os ventos. Eu não coloquei aqui etc, mas existem outros elementos que podem ser medidos. Ok? Coloquei aqui uma espécie de ranking mesmo, né? Porque o principal elemento é a temperatura do ar. Tradicionalmente, quando você fala da atmosfera, você fala sempre da temperatura do ar, né? Acaba virando quase que sinônimo, né, de característica da atmosfera. Quantos graus Celsius você tem de temperatura. Mas, além da temperatura, a gente tem que observar sempre a pluviosidade, que é a quantidade de chuva acumulada. Se eu observo a evolução anual da temperatura do ar e da pluviosidade de um determinado local, eu consigo sintetizar isso num gráfico que é tradicionalíssimo, que vocês já devem conhecer, que é o chamado climograma. Eu vou mostrar aqui agora um climograma, só para a gente lembrar mais ou menos como é que esse gráfico funciona, né? No eixo X você vê os meses do ano, aqui eles estão com números, né, de 1 a 12, de janeiro a dezembro, e você tem dois eixos Y. À sua esquerda você vê o eixo Y referente à temperatura, e à sua direita você vê o eixo Y referente à pluviosidade, que é medida em milímetros. Milímetros acumulados, né, no decorrer do mês. A tradição dos climogramas é muito grande, e sempre num climograma a linha representa a temperatura e as barras representam a pluviosidade, sempre. Nesse climograma, eles até tentaram facilitar um pouquinho, colocaram a chuva com a cor azul, né, lembra a água, e o vermelho, que geralmente é algo que lembra a temperatura, na linha. E se eu for analisar Atenas, né, que é esse caso aqui, eu vou enxergar o quê? Que no meio do ano, por volta ali de junho, você tem muito pouca chuva, pouquíssima mesmo, né? As barrinhas azuis são muito pequenas, né? O valor é muito pequeno, é abaixo de 10 milímetros. E uma temperatura bem elevada, que chega próxima a 30 graus. E conforme eu me afasto dessa metade do ano, que é o verão, no hemisfério norte, conforme eu chego próximo ao inverno, que seria o começo e o fim do ano, eu vejo a temperatura cair e a pluviosidade subir. Uma coisa que a gente tradicionalmente observa nos climogramas, além, né, de observar essa evolução, são os valores de máximas ou de mínimas. Então repare que essas duas setas aqui, a seta vermelha e a seta azul, elas mostram o quê? Os valores máximos de temperatura e de chuva. Repare que no meio do ano a temperatura chega quase a 30 graus de média, isso é uma temperatura altíssima. Numa média mensal, isso é um valor muito alto, né? Porque isso inclui manhã, tarde, noite, né? E com a seta
azul, eu indiquei ali o máximo de chuva, né, o máximo de precipitação, que no caso de Atenas, em dezembro, não chega a 70 milímetros. Esse valor de 70 milímetros é muito baixo para o padrão brasileiro. Então repare que no mês mais chuvoso de Atenas tem pouca chuva. Então imagina no meio do ano como que é seco esse ambiente, né? E a observação dessa evolução nos dá a noção de como funciona o tal do clima mediterrâneo, que é muito quente e seco no verão e chuvoso no inverno. Chuvoso entre aspas, porque não chove tanto assim também, né? 70 milímetros é pouco. A gente também, às vezes, num climograma, quando observa a evolução da temperatura e da chuva, também pode chegar à conclusão de que dá para tirar uma média. Eu te falei no comecinho da aula que clima não é média, mas a média pode ajudar a gente a entender um pouco melhor, né? Então, a gente chega à conclusão de que a média de temperatura anual em Atenas é de 18,1 graus. E a quantidade de chuvas no decorrer do ano não chega a 400 milímetros. Muito pouco, né? Pouquíssima chuva, é um lugar bastante seco, ok? Então, senhores, era isso que eu precisava de falar para vocês sobre os elementos. Esses são os dois principais, aqueles que aparecem nos climogramas. Vamos avançar mais um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre os fatores climáticos. Porque são os fatores que determinam como funcionam os chamados elementos. E quem são os fatores? São vários. A gente vai observar aqui uma evolução, vai aparecer 8 fatores climáticos, são todos geográficos, são características geográficas que definem como que o clima pode ou não funcionar num determinado ambiente. Sem sombra de dúvidas, o principal dos fatores é a latitude, a sua proximidade ou afastamento em relação ao Equador. E quanto maior a latitude, ou seja, quanto mais distante do Equador, menor a temperatura média anual. O que convenhamos é até meio óbvio, né? Todo mundo aqui tem essa noção de que quanto mais você se afasta do Equador, mais frio fica. E quanto mais você se afasta do Equador, maior a variação de temperatura no decorrer do ano. Então as estações ficam mais demarcadas, né? O verão quente e o inverno frio. Agora, se você está muito próximo do Equador, a temperatura praticamente não varia. Ela é muito estável no decorrer do ano, é sempre quente, né? Um outro fator importante é a altitude. E a altitude, você também deve ter uma noção de que quando se aumenta a altitude, quando se sobe, né, na atmosfera, a temperatura média cai. Lugares altos são mais frios. É quase que um clássico, né? Comparar São Paulo com Santos. São Paulo com Campos do Jordão. E como Campos do Jordão é muito alto, um ambiente muito mais frio. E São Paulo é mais fria do que Santos, porque Santos é mais baixo. Ok? Informaçãozinha extra. Altas altitudes possuem maior radiação solar e menor umidade absoluta. Então são ambientes mais secos e com muito mais radiação solar, porque existe uma camada menor de atmosfera entre você e o Sol, né? Esses são os dois principais fatores, mas existem outros fatores também que influenciam nos climas. Um deles é a maritimidade, a sua proximidade de grandes corpos d'água. Quanto maior a maritimidade, maior a umidade absoluta do ar. Então tem mais umidade no ar. E quanto mais umidade no ar, quanto mais vapor de água no ar, menos as temperaturas variam. Ambientes próximos do mar, do oceano, tendem a ter temperaturas mais estáveis. O contrário da maritimidade é a continentalidade. Quanto mais próximo do interior dos continentes você se localiza. E é exatamente o contrário da maritimidade, né? Quanto maior a continentalidade, mais seco fica, menor a umidade e varia mais a temperatura. Então quem vive no interior do continente tende a ter variações maiores de temperatura no decorrer do ano. O relevo também é importante quando se estuda clima. Existem ambientes onde você tem elevações e quando o ar sobe, ele acaba resfriando, condensando e muitas vezes chovendo. Ele acaba perdendo umidade. E quando ele desce na encosta posterior, ele acaba descendo mais quente e mais seco. Então, eu diria que pode se formar a tal da chuva de relevo de um lado, quando o ar sobe uma elevação, e do outro lado, quando ele desce seco, porque ele perdeu umidade ao subir,
ele acaba formando aquilo que a gente chama de sotavento, um ambiente mais seco. Em contraposição, o outro ambiente que teve chuva, a gente chama de barlavento. Existe também a vegetação que influencia o clima. E aí também não é difícil para você lembrar disso, né? Quanto mais densa a vegetação, provavelmente mais úmido o ambiente, porque mais evapotranspiração. Coloquei aqui o exemplo da Amazônia, que é um ambiente que a gente sabe que é muito úmido, porque a vegetação acaba colaborando e aumentando a umidade do ar. Ok? Existem aqueles fatores que alguns chamam de dinâmicos, porque são fatores com um certo movimento, né? As correntes marítimas são grandes quantidades de água que se movimentam nos oceanos, no entorno dos oceanos geralmente, e essas correntes afetam o clima. Correntes marítimas quentes geram maiores temperaturas. Porque a água do mar é quente, então o ar que está sobre aquela água ele tende a ficar um pouco mais quente também, né? E principalmente, esse principalmente é o que chama mais atenção, maior umidade do ar. Então se você tem uma corrente quente de água, a tendência é que o ar que acompanha aquela corrente seja mais úmido, porque evapora mais água numa água quente, né? Correntes marítimas frias geram menores temperaturas e principalmente menor umidade do ar. Muitos desertos do mundo estão ao lado de correntes marítimas frias. E agora vem o último fator: massas de ar. Massas de ar são quantidades homogêneas de ar que se movimentam. Se movimentam periodicamente e tradicionalmente em determinados sentidos, né? As massas de ar são importantíssimas porque elas carregam as características da região onde elas se formam para outras regiões. Massas de ar podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas. E essa característica vem do ambiente em que ela se forma. Só para que você tenha uma ilustração, essas são as massas de ar que atuam na América do Sul. As setas vão representar o caminho que essas massas fazem. Ok? Pessoal, vamos agora para o nosso resumo.